4 meses antes das eleições de 2020, houve um treinamento secreto dos militares para acompanhar e afastar Trump. Isso não era um jogo de entretenimento, senhoras e senhores, era uma preparação para ações de força, caso fosse necessário prender o presidente dos Estados Unidos da América. Essas eram operações cuidadosamente planejadas e ensaiadas na mesa, pensando em cada detalhe. Parece que, sabendo que Trump descobriria que as eleições foram fraudadas, ele poderia se recusar a deixar a Casa Branca. Ninguém da equipe de Trump, da Casa Branca, ninguém da administração e nenhum dos membros do Congresso ou do Senado sabia disso. Isso foi uma questão puramente partidária, diluída. É verdade que havia alguns inimigos de Trump do Partido Republicano por perto, como, por exemplo, o ex-presidente do Partido Republicano, Michael Steele, que foi expulso por corrupção. Ele escreveu uma resenha muito positiva sobre meu livro antes disso, e sou muito grato a ele. Formalmente, o projeto era apresentado como uma defesa da integridade das eleições e da transferência pacífica de poder. Mas, na verdade, mais de 100 participantes recebiam antecipadamente os resultados, assistiam, discutiam. Como garantir que os tribunais não aceitassem casos de fraude eleitoral? Quais alavancas, mídia, arruaceiros de rua, forças de segurança locais poderiam ser realmente usadas? Isso foi um ensaio dos cenários de remoção de Trump, acrescentando a isso que nem antes nem depois ninguém organizou ou fez tais jogos. Ainda mais sem a participação e o conhecimento da liderança do país e dos órgãos de supervisão do Senado e da Câmara dos Representantes. Ou seja, o Estado profundo estava ensaiando o que fazer caso e quando Donald Trump permanecesse no poder, ganhando formalmente ou perdendo formalmente as eleições, e também se ganhasse formalmente. Os participantes tentaram manter as aparências, a neutralidade e, por isso, também simularam o cenário em que Donald Trump vence e os democratas do tipo Black Lives Matter se rebelam. E o que fazer? No cenário da vitória de Donald Trump, foi considerado o caso em que ele permanece no poder e limpa o pântano, ou seja, limpa especificamente eles e seus cúmplices. Então, 5 meses antes das eleições, os altos círculos da inteligência militar e do poder político dos Estados Unidos da América se reuniram, realizaram um jogo de guerra secreto. Buscavam usar distúrbios nacionais para apoiar o movimento Black Lives Matter, esperando que retribuíssem protestando contra Donald Trump caso ele vencesse as eleições de forma legítima. Mas o que eles ganhariam com isso? Eles também precisavam de um motivo para prender Donald Trump e sua família. E precisavam de uma estratégia confiável, deliberada e concreta para perseguir as redes que ajudaram Trump a chegar ao poder. Porque eles não se desmobilizam automaticamente quando Donald Trump deixar o cargo. Eles não pertencem a este país e não podem permanecer aqui. Precisamos de uma maneira de prendê-los em massa. Esta é Mike Pence no sábado, detalhando grande parte da conspiração que levou Joe Biden ao poder. Estava envolvido um grupo sobre o qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, o Projeto Integridade da Transição. E eu compartilho a obsessão de Mike Pence pelo jogo de guerra deles. Junho de 2020... Parte da conspiração que empurrou e colocou Biden no Salão Oval. Esta é Bárbara Boyd. Ela é publicitária e investigadora que reúne e já reuniu um monte de materiais sobre a conspiração com o objetivo de decapitar o Make America Great Again e colocar a liderança do movimento e o próprio Trump na prisão, ou até mesmo eliminar completamente. Eu sou Bárbara Boyd e escrevo sobre esse evento desde agosto de 2020. Verifiquei, também sou coautora do policial dossiê. Os britânicos matam nossos presidentes. Para obter sua cópia, acesse o link na descrição.
Hoje, primeiro vou falar sobre os principais participantes desse esquema e seu chocante plano aberto para sabotar as eleições de 2020. Depois vou explicar como foi a manipulação das eleições. 4 tentativas de prender Trump e destruir todo o seu movimento que começou em 6 de janeiro. Tudo isso se origina de uma reunião dos conspiradores em junho de 2020. Por fim, vou mostrar trechos do discurso de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em janeiro de 2020. É por isso que os inimigos desta nação há muito decidiram que Trump e o trumpismo devem ser eliminados. Esse foi o discurso que fez os globalistas se unirem no esforço de destruir Trump e o trumpismo. E o que é o trumpismo? Simplesmente significa que minha família, meu país, minha moral, minhas convicções são o mais importante para mim. E isso é expresso na frase América em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, dizendo, por exemplo, para a Argentina, para vocês é Argentina em primeiro lugar. E nós entendemos isso perfeitamente, e é assim que deve ser. E para vocês é Ucrânia em primeiro lugar. E isso também é normal. E eu não quero me meter na sua vida, né? Então, por favor, não se metam na minha para que vocês não tenham essa tentação. Eu vou ter o exército mais forte do mundo. No sábado, eu falei sobre Michael Anton, o autor da doutrina revolucionária de segurança de Trump. Anton desmascarou o jogo militar de equipe quando ele estava acontecendo. Ele disse corretamente que eles estavam planejando um golpe contra as eleições e o jogo militar público deles tinha como objetivo normalizar essa ideia na mente do público. Por essa percepção, Nils Gilman escreveu no Twitter que Anton merecia o favor de ser fuzilado. Ou seja, por revelar a conspiração, ele deveria ser fuzilado. Bem, se isso é bipartidário e não é contra o Trump, e vocês falaram por tanto tempo que era só pela democracia, então por que fuzilar? Rosa Brooks começou como advogada de George Soros no Instituto Sociedade Aberta. Depois foi para o Departamento de Estado de Bill Clinton para realizar operações de mudança de regime. E depois trabalhou para Obama como advogada, vice-ministra da Defesa para assuntos políticos no Pentágono. Durante todo esse tempo, ela foi professora titular de Direito em Georgetown, uma das principais faculdades de direito do país. É por isso que não me surpreendo de onde vieram nossos atuais radicais. Os vietnamitas vieram CNEF e QTC. Depois, os presidentes vietnamitas vieram até QTC Storenville. Quais são esses caminhos? Bem, eu suponho que a 25ª emenda significa que ele é louco ou doente. Então, impeachment e também, suponho, um golpe palaciano, que pode ou não incluir o assassinato do presidente. Ela, claro, rejeitou a ideia de esperar até as próximas eleições e vencer nelas. Em vez disso, ela defendia a 25ª emenda e o impeachment. Ambas as opções já foram tentadas no primeiro mandato de Trump e fracassaram. A quarta ideia, aliás, não mencionada no título, é um golpe militar. Ela conclui esse manifesto de 2017. Assim, pela primeira vez na minha vida, posso imaginar uma situação plausível em que oficiais militares superiores simplesmente diriam ao presidente: "Não, senhor, não faremos isso", sob aplausos entusiasmados do conselho editorial do New York Times. Isso é dito pela advogada da terceira pessoa mais influente do Pentágono durante o governo Obama. Você pode perguntar qual papel ela desempenha agora, enquanto os democratas repetem ingenuamente o mesmo jogo. Em junho de 2020, Brooks Gilman convocou um jogo de guerra sobre as eleições de 2020 e suas possíveis consequências. Havia mais de 100 participantes ativos e 76 jogadores de papéis. Entre eles havia ex-funcionários do Pentágono, inteligência, Vale do Silício, Wall Street, mídia e dos partidos republicano e democrata.
Em resumo, o establishment corrupto de Washington, embora alguns nomes tenham sido divulgados como John Podesta, Donna Brasil, Bill Kristol, Michael Steele, Jennifer Granholm e muitos outros. Claro que não, todos eles eram contra Trump. Todos eles, como Brooks e Gilman, foram grandes peças na tentativa de anular a eleição de Trump em 2016 e derrubar o governo. Mike Benz descreve muito bem os diferentes jogos de guerra dentro dos exercícios TIP. Vou focar só na conclusão deles. Os rebeldes concluíram que, para impedir Trump de conseguir um segundo mandato, Biden precisa de alguma forma garantir uma vantagem enorme nas eleições e superar a óbvia sensação de fraude. Em todos os cenários deles, incluindo a anulação da vitória de Trump. Eles precisam controlar militares, Black Lives Matter, Antifa e outros manifestantes semelhantes. Bem, o Black Lives Matter recebeu 90 milhões em 2020 de doadores, como a Aliança Democrática e a Fundação Ford. E Mark Elias, o advogado que praticamente liderou o primeiro golpe, era responsável por toda a contabilidade deles. E os militares. Em 11 de agosto de 2020, a Defense One publicou um artigo dos coronéis aposentados John Nagel e Paul Yingling, convocando abertamente um golpe militar. Em 18 de agosto, a Defense One sugeriu que o tema fosse debatido racionalmente nas Forças Armadas, em vez de rejeitar logo a ideia de um golpe. Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, não pretendia obedecer a nenhuma ordem do presidente para reprimir a rebelião. Os militares dos Estados Unidos da América, as altas patentes, estavam prontos para violar o juramento e obedecer aos pedidos do seu próprio pântano. Ou seja, daqueles que construíram o mecanismo de manipulação e roubo do povo, de nós e de vocês. Eles estavam prontos, armados, para ir contra seu comandante supremo, o Senhor. É assim que eles defendem sua própria sopa. Continua e depois vai ficar ainda mais emocionante e assustador. Por enquanto, vocês ainda têm 20 dias para deduzir qualquer valor dos impostos. O que vocês doarem para nós vai para uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Ciência da Ficção, que tem o direito de conceder a vocês, americanos, quero dizer, dedução de impostos. E claro, ative o sininho, se inscreva e compartilhe com os amigos, porque o que é contado neste canal, vocês... Bem, eu nunca vi nada parecido na internet de língua russa. Ele já estava abertamente se rebelando contra o Trump em junho de 2020. Então, no sábado, recebi alguns comentários perguntando onde encontrar a estratégia de segurança nacional sobre a qual falei. Ela está no site da Casa Branca. Mas se você assinar nossa newsletter, nós forneceremos todas as pesquisas que comprovam o que eu digo. Se você ainda não fez isso, vá lá e assine agora, o link está na descrição. Minha recomendação para quem entende inglês: ouça, leia e inscreva-se. Nele é discutida a questão de responsabilizar Trump criminalmente, mesmo após ele deixar o cargo de presidente, e sobre a completa destruição dele. Citação da base racista e extremista branca, fim da citação. Em um sentido mais amplo, é necessária uma estratégia confiável, direcionada e concreta para enfrentar as redes de supremacistas brancos e extremistas que contribuíram para a chegada de Trump ao poder e, por sua vez, receberam apoio. Claro, isso também se aplica à Rússia e, claro, acontece sobre o que está acontecendo, e, claro, sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Rússia, e, claro, sobre isso. Um monte de necessidades da América Russa. Eles reivindicam o que reivindicam. Em 2022, tentou eliminar grandes partes da equipe de campanha do Partido Republicano, espionaram 10 senadores atuais e perseguiram cidadãos de Trump em pelo menos 4 casos. Assim como seus colegas europeus atuais, esses democratas difamaram a maioria eleitoral que se opunha a eles, não como cidadãos, mas como supremacistas brancos e extremistas. Se
lembrarmos das instituições onde, de acordo com o documento, eles precisam de um golpe, o Departamento de Justiça, o Pentágono e a base radical mobilizada que eles controlam. Fica claro porque Kash Patel, Dom Vidiano e Pete Hegseth são perseguidos de forma tão implacável, até mesmo por aqueles que afirmam apoiar o presidente. E é exatamente por isso que a Antifa foi autorizada a causar tumultos e crescer desde o verão de 2000. Aqui, só os meios de comunicação são realmente necessários. Mas, olha, eles já eram totalmente traidores quando 2015... Então, o que gera esse ódio contra Trump e os americanos? Francamente, em 21 de janeiro de 2020, o presidente Trump foi direto para a Toca da Fera no Fórum Econômico Mundial e apresentou a mesma agenda espiritual que está em seu livro. Vou apenas mostrar 2 trechos para vocês, e vocês vão entender o que quero dizer. Ela diz que Trump, em 2021, já havia elaborado uma estratégia que agora nos foi apresentada como um documento pronto e bem desenvolvido. Exatamente a doutrina de Trump, que desenvolve a doutrina Monroe e a transforma de acordo com as tecnologias de hoje, com o mundo atual, em algo que podemos usar como a doutrina do nosso país. Na verdade, ela é incrivelmente simples. O sentido dela é que os Estados Unidos da América não farão a ninguém aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco, repetidas vezes. Um retorno ao genial Rav Gilélio e a sua regra de ouro. A regra de ouro da convivência entre as pessoas e a sociedade. Yeshua Notzri, que vocês chamam de Jesus Cristo 100 anos depois de Gilélio, repetiu essa regra, embora em uma forma um pouco diferente. Então pode-se dizer que o que Trump apresentou agora é uma continuação e desenvolvimento da filosofia judaico-cristã aplicada à política do maior país do planeta Terra. Deixe-me repetir mais uma vez. É um grande prazer para mim dizer isso. O maior país do planeta Terra. Agora não é hora de se entregar ao pessimismo. É hora de demonstrar otimismo. O medo e as dúvidas não são a melhor forma de pensar, porque agora é tempo de grande esperança, alegria, otimismo e ação. Mas para abraçar as oportunidades do amanhã, devemos rejeitar os eternos profetas da desgraça e suas previsões apocalípticas. Eles são os herdeiros dos tolos profetas de ontem. E eu os tenho, e vocês os têm, e todos nós os temos, e eles querem que nós tenhamos, mas não vamos permitir isso. Eles previram uma crise de superpopulação nos anos 60, fome em massa nos anos 70 e o fim do petróleo nos anos 90. Esses alarmistas sempre exigem uma coisa: poder absoluto para dominar, mudar e controlar cada aspecto de nossas vidas. Nós nunca permitiremos que socialistas radicais destruam nossa economia, arruinem o país ou tirem nossa liberdade. Séculos atrás, na época do Renascimento, mestres habilidosos e trabalhadores olhavam para cima e erguiam construções que até hoje tocam o coração das pessoas. Até hoje, as maiores construções do mundo foram erguidas há centenas de anos. Na Itália, certa vez, os cidadãos começaram a construção do que mais tarde se tornaria um projeto de 140 anos. O Duomo de Florença, um lugar incrível, verdadeiramente impressionante. Embora ainda não existissem as tecnologias para concluir o que planejavam, os líderes da cidade seguiram em frente mesmo assim, confiantes de que um dia encontrariam uma solução. Esses florentinos não reconheciam limites para suas grandes ambições, e foi assim que a grande cúpula acabou sendo construída. Edison testou 7.000 materiais diferentes, segundo algumas fontes, 25.000. Mas eu até tenho medo de dizer isso, até encontrar a fibra de bambu carbonizada. Editor, só depois em tungstênio. Isso se chama espírito pioneiro, e se você tem esse espírito, então a represa é construída e a lâmpada acende.
Essa é a tradição do otimismo, da criação e da exploração de todos os novos horizontes do conhecimento humano. Tudo isso foi estabelecido por nossos fundadores. Isso está no nosso sangue. Eles entendiam que os interesses oligárquicos e imperiais destruíam aquela tradição renascentista na Europa. Um processo que quase atingiu seu terrível apogeu. Hoje, pela lei de conspiração, é necessário provar pela lei de conspiração, chegaram a um acordo e então cometeram atos criminosos. Eu concordo com Mike Benz. O acordo foi alcançado no exercício militar de junho e as ações explícitas incluíram eleições fraudadas em 6 de janeiro de 2021, 4 processos judiciais contra Trump e seus apoiadores que contestaram as eleições, além da tentativa de desmontar o controle constitucional do presidente sobre os militares. Já passou da hora de fazer uma investigação? Não, nós não fizemos nada em relação a todos os envolvidos para apresentar acusações. Lembre-se, eu disse que Pambandi prepara um caso contra o Estado Profundo, ou seja, o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. E agora ao caso se juntou essa conspiração militar com o objetivo de derrubar o governo legítimo. Recentemente, John Solomon, outro jornalista de quem já falei para vocês, mostrei e citei, é um dos provavelmente melhores jornalistas investigativos dos Estados Unidos. Hoje ele disse que por volta do ano novo, ou um pouco antes ou logo depois, vai acontecer. Como ele disse, dados impressionantes sobre as atividades do Estado Profundo. Acho que ele estava falando sobre isso, se houver mais alguma coisa, mas não sei, acho que era exatamente sobre isso que ele estava contando. É isso, até logo, até a próxima vez.